meus queridos irmãos. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Salmos. Faremos a leitura do Salmo 22, na versão Almeida Revista e Atualizada. Salmo 22, ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Oremos. Senhor, obrigado por este salmo que o Senhor tem nos dado para meditarmos. Ajuda-me, Senhor, nesse momento e capacita-me com a tua graça e venha dar entendimento a todos que estão reunidos neste momento para ouvir a tua palavra. Abençoa as famílias, abençoa todos que em seus lares se reúnem para cultuar o teu santo nome, através de Jesus Cristo, teu Filho, na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o livro de Salmos, ele fazia parte do cântico e da adoração do povo de Israel ao longo dos anos, através da história. A igreja também sempre se valeu dos salmos como modelo de oração e também como modelo de hinos e de cânticos. Aliás, os próprios salmos muitas vezes eram cantados pela igreja
como ainda são até hoje. A maioria dos salmos foi escrita por Davi, o grande rei de Israel, mas nós encontramos neste livro que une todos esses cânticos. Encontramos salmos de Salomão, salmo de Moisés, salmo dos filhos de Coré, salmo de Asaf, enfim, não apenas Davi escreveu salmos, mas sem dúvida ele é o grande salmista de Israel. Curiosamente, para quem não sabe, o livro de Salmos é o livro mais citado ao longo do Novo Testamento. O livro de Salmos, ele retrata e traduz as palavras de Jesus na própria boca do salmista em vários salmos que nós temos aí neste livro. Estamos diante de um salmo escrito pelo rei Davi. Obviamente, ele escreveu quando estava fugindo de seus inimigos, perseguindo pelos seus adversários. Mas nós não podemos passar de uma forma despercebida por esse salmo, sem percebermos nele o drama da crucificação. Certamente encontramos na boca do rei Davi as exatas palavras do rei Jesus, as palavras do Filho de Deus, as palavras do nosso Salvador. Especialmente neste salmo, o Salmo 22, encontramos o drama da cruz e a vitória do Messias, a vitória do Rei Jesus Cristo. Davi, ele abre os seus lábios para falar, movido pelo Espírito Santo. Encontramos na boca de Davi as palavras de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 a 31, o seguinte: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro afirma que Davi era um profeta e ele se referia a Cristo. Obviamente que Pedro estava falando dentro desse contexto do Salmo 16, versículo 10, que diz: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Todavia, as palavras de Pedro se aplicam a outros salmos, onde vemos claramente Jesus Cristo na boca dos salmistas, especialmente na boca de Davi. Há muitos que comemoram nesse dia, a Sexta-feira Santa, comemoram a paixão de Cristo, deixando de lado a polêmica das datas que envolve esse momento, se devemos celebrar a Semana Santa como uma festa, como um marco ou não, deixando de lado essas polêmicas. Não podemos negar que este salmo, ele nos faz lembrar deste momento da crucificação de Cristo, e ele vem bem a calhar, ele tem tudo a ver com esse momento de hoje, com os dias que nós lembramos da morte de Cristo e da sua ressurreição. Meus amados irmãos, nós sabemos que Cristo, ele morreu na cruz e deu a vida por nós. E é o que nós encontramos nesse salmo, mas também vemos a sua vitória, o seu triunfo sobre a morte, a sua vitória, a sua ressurreição. A cruz é o acontecimento mais importante da história do homem. Na verdade, a crucificação ela está no centro de toda a Bíblia. Nós podemos dizer que o Antigo Testamento olhava para a crucificação como algo que havia de acontecer. Olhava para o Messias, a encarnação, a vinda do Messias, como algo que viria, estava sendo prometido. Na cruz vemos o cumprimento das palavras dos profetas, e este evento é narrado nos evangelhos. E depois dos evangelhos, as epístolas, as cartas, elas mostram a cruz como um fato que aconteceu, a ressurreição de Cristo como um fato certo na história, como garantia da nossa salvação.
O salmo que nós lemos, o Salmo 22, pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 20, nós vemos o sofrimento e o clamor do Messias, a crucificação. E do versículo 21 em diante, a segunda parte, nós vemos a vitória do Messias, o Messias vitorioso, a gloriosa vitória do nosso Rei. A primeira parte, nós vemos o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Meus amados irmãos, é impossível nós olharmos para esse texto e não lembrarmos da cruz. Não lembrarmos daquele que disse na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, quando estava agonizando na cruz, quando estava prestes a morrer, ele orou ao Pai com as palavras exatas do Salmo 22, versículo 1. Portanto, Cristo citou este salmo na cruz, na sua agonia, ao dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Esse fato está narrado nos Evangelhos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos, capítulo 15, versículo 34. O salmo prossegue dizendo: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Não havia quem substituísse a Cristo na cruz. Somente Ele era o Salvador eficaz para nos libertar da escravidão do pecado. Somente Cristo poderia pagar o preço alto na cruz por mim e por você. O versículo 7 diz: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livra-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Esses são acontecimentos do momento da crucificação. São nítidas essas palavras que são replicadas em Mateus capítulo 27, versículos 39 e 40, e também em Marcos 15, 29. Essas palavras exatas e esses acontecimentos estão na boca e nas expressões daqueles que passavam pela cruz e olhavam para Jesus e zombavam do Senhor crucificado. Lucas, no capítulo 23, versículo 35, afirma inclusive que as autoridades diziam isso. As autoridades clamavam e diziam: livra-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Ele era o Filho amado de Deus. Foi em relação a ele que a voz do Pai bradou do céu: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E agora as autoridades de Israel zombavam dele, dizendo: livra-o, salve-o, pois nele tem prazer. Vemos este salmo, a exata expressão da cruz, o drama da cruz. O Salmo 22 prossegue no versículo 9 em diante: contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Cristo foi poupado até o fim. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Cristo foi poupado porque o propósito da sua vinda, do seu nascimento, deveria ser cumprido. Para isso ele veio ao mundo, para livrar a sua igreja, salvar aqueles que são seus. O versículo 11 diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Repare o terror e o horror da cruz estampados nesse salmo. Quando o salmista Davi diz: derramei-me como cera e todos os meus ossos se desconjuntaram. A morte de cruz era a pior morte que você pode imaginar. A cruz foi projetada
para que proporcionasse um alto grau de sofrimento naquele que era condenado. Somente os piores criminosos e rebeldes contra o império eram crucificados. Cristo está ali sofrendo os horrores da cruz. O versículo 15 diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. O Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 28, João diz a respeito da cruz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Olhe bem, Deus é aquele que fala a sua palavra e cumpre. Deus não adivinha o que vai acontecer, Ele diz o que vai acontecer. E o salmista relata que Jesus teve sede. E isso se cumpre, conforme João relata, no capítulo 19, versículo 28. O versículo 16 do Salmo prossegue dizendo: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. É interessante notarmos, é interessante que todos se unem contra a verdade. Pilatos e Herodes eram inimigos, mas quando Jesus é entregue, eles trocam presentes e se alegram juntos, comemoram juntos. Nós vemos aí juntos soldados romanos, autoridades dos fariseus, o povo que passava e zombava, um dos ladrões que zombava também de Cristo. Cristo estava rodeado de malfeitores. E aqui o versículo 16 diz: transpassaram-me as mãos e os pés. É impossível que esse salmo esteja falando apenas da perseguição que Davi sofria, mas ele nitidamente é uma profecia messiânica. Transpassar as mãos e os pés significa a forma pela qual Cristo morreria. E isso se cumpre em Mateus, por exemplo, em Marcos, por exemplo, capítulo 15, 24, quando diz: então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. O versículo 25 de Marcos 15 diz que era a hora terceira. O versículo 27 do mesmo texto de Marcos 15 diz: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Lucas 23, 33 diz: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas capítulo 24, versículo 20 diz o seguinte: como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E João 19, 18 diz: onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. A crucificação, ela aconteceu, é um fato histórico, mas foi profetizada por Davi no Salmo 22. O versículo 17 do mesmo Salmo diz: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Que coisa precisa! Deus é preciso em suas palavras. Quando João diz, no versículo 23 do capítulo 19, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Lançaram sortes para ver com quem ficava a túnica de Jesus. Ela não foi repartida porque ela era uma peça inteira. E as vestes de Jesus, o seu vestuário, foi dividido em 4 partes, o que nos leva a entender e concluir que despiram o Senhor na cruz. As imagens que muitas vezes vemos de Cristo, provavelmente é uma forma de amenizar a humilhação e a vergonha de nosso Senhor. O versículo 19 até 21, que caminha para o final da primeira parte, diz o seguinte no Salmo 22: tu, porém, Senhor, não te afasta de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me
das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. É nesse ponto que encerra a primeira parte, com o terror, com o sofrimento e a angústia da cruz. Cristo aqui é retratado como um Messias que sofre e derrama a sua alma e a sua vida por mim e por você. Essa parte conclui o sofrimento do Messias. João capítulo 19, versículo 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus amados, nesse ponto o Salmo, ele muda completamente a história. O Messias morto não permaneceria na cruz. O rei não ficaria morto, ele não ficaria pendurado para sempre como uma imagem estática, ou ficaria para sempre no túmulo, ou seria comido de vermes, não, de forma alguma. Mas esse rei é o Salvador, esse que 100% é Deus, ele triunfaria sobre a morte, ele ressuscitou, e na ressurreição de Cristo está a nossa vitória. E é isso que retrata a segunda parte do Salmo, do versículo 22 a 31, a vitória do Messias e também a vitória de seu povo. Versículo 22 diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O escritor de Hebreus aplica este versículo a Cristo e seu triunfo sobre a morte, uma celebração da vitória. Cantarei louvores no meio da congregação. Cristo nos chama de irmãos. E o escritor de Hebreus deixa claro isso aplicando a Cristo em Hebreus capítulo 2, versículos 11, a parte B, e o versículo 12, dizendo o seguinte: por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Através da sua morte, Cristo uniu Israel e gentios em um só povo, a igreja é o povo de Cristo, reunido através da sua morte, pelo batismo do Espírito em um só corpo. Versículo 23, vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. É motivo de alegria e de louvor, nosso Rei está vivo e virá reinar. Versículos 24 e 25, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Detive o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Nós vemos aí o Cristo vitorioso com a sua igreja. Apocalipse 19, versículos 5 a 9 diz: saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Cristo nos convida a esta ceia, nós estaremos eternamente com Ele, o serviremos, veremos a sua face, tocaremos nele, sentiremos o seu perfume. Versículo 26 em diante do Salmo 22 diz, os sofredores hão de comer e fartar-se. Hoje nós sofremos. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Ele é vitorioso e nele venceremos.
Louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Ele é o Salvador não apenas de Israel. Ele é o Salvador dos portugueses, dos chineses, dos americanos, dos russos, dos índios, dos guinenses, dos brasileiros. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador de homens e mulheres, de negros e brancos. Ele é o Salvador de ricos e pobres. Ele é o meu Salvador. Ele é o Salvador de pecadores como eu e como você. Versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Ele é quem governa. Existem pessoas que acham que a autoridade que possuem veio do nada, mas prestarão contas ao Rei naquele grande dia. Ele é o soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas as esferas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vemos aqui nesses versículos a alegria do reino messiânico, aqueles que irão comer e adorar, aqueles que se prostrarão diante dele em agradecimento e eterna adoração. Seremos eternamente gratos quando o Rei implantar definitivamente seu reino, conforme diz Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Cristo disse que naquele dia beberíamos o fruto da vide com ele no reino de seu Pai. O Salmo encerra com os versículos 30 e 31, dizendo: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Aqui vemos a igreja, a geração do Senhor, gerados pelo poder do Espírito, o novo nascimento que só pode ser produzido por Cristo, que nos foi garantido pela sua morte e ressurreição. E aqui é um anúncio do Evangelho, as boas novas. O olhar de Davi profeticamente vai ao futuro, até a igreja, hão de anunciar a justiça dele, a libertação do pecado, a libertação da cruz, a imputação da justiça de Cristo sobre nós, pecadores, a imputação da nossa culpa sobre Cristo na cruz. Fomos declarados justos. O Evangelho anunciado, contarão que foi ele quem fez a geração que há de nascer. Contamos isso aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. Anunciamos o que esse Rei fez. Como podemos aplicar isto no dia de hoje? Hoje é sexta-feira que se lembra a paixão de Cristo. Naquele dia as trevas tomaram conta da terra, o lamento, a tristeza. Cristo foi crucificado, porém o domingo chegaria. Cristo ressurgiria dentre os mortos vitorioso, e essa vitória é a que garante a sua salvação. A vitória de Cristo é a minha vitória, é a sua vitória. Não temas, não se atemorize. O Rei está vivo, o Rei virá, o Rei
já reina e reinará em plenitude. Esta é a nossa certeza e a nossa garantia. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta palavra, pela tua morte e ressurreição, pela tua morte na cruz, e porque o Senhor está vivo e ressuscitou para a nossa justificação. Eu te louvo, abençoa a vida dos meus irmãos que se reúnem com suas famílias. Dê, Senhor, tranquilidade a cada um de nós. Renove as nossas forças nesta certeza, na certeza da tua gloriosa vitória sobre a morte. A cruz mostra que os nossos pecados foram perdoados e a tua ressurreição prova que fomos justificados em ti. Em nome de Jesus. Amém.